Jorge, podemos começar? Podemos, Ale. A gente tem que começar o quanto antes, porque o René tem tanta coisa boa para contar que a gente poderia ficar o dia todo ouvindo ele, mas como a gente tem só até as 9h30, então vamos começar logo. Já percebi, já. Pode começar, René, por favor. Então tá bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui meu PPT primeiro, e aí eu vou comparar. Peraí, como é que eu vou. Vamos lá, vamos por partes. Que o Meets é cheio dos truques. Então eu fiz um PPT aqui, bonitinho. Normalmente, assim, o PPT é só para dar apoio, porque... vamos ver se eu consigo. Window. Window. Que window que eu quero? Eu quero essa window da palestra Audaz. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhei. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco isso em modo de apresentação. 1, 2, 3. Yes! Pronto. Entrou? Entrou. Estamos em modo de apresentação? Sim. Acho que agora é só você colocar a tela toda. Acho que... Você está vendo o PPT aí, certo? Eu estou vendo com os slides. Então tá bom, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou prestando só. Tem outro truque aqui. Eu faço assim primeiro. Cadê? Agora entrou. Agora eu provavelmente... O que eu faço aqui? Agora eu venho para cá. Aí eu faço assim. Cada maluco desses... Eu acho que eu vou botar... agora sim. A apresentação de slides. Agora vai. 3, 2, 1. Se tudo der certo, vocês estão vendo meu slide, tá certo? Tem o caldo está aí no fundo? Agora vai. Bom, eu adivinha de onde eu tirei essa foto, né? Bidu, né? Bidu. É uma coisa meio metalinguagem e tal. Mas olha, deixa eu primeiro me apresentar. Eu fiz uma selfie recentemente, depois de tomar a vacina e tal. Eu achei que fiquei ótimo. Né? Quando a gente é dinossauro, a gente tem que agradecer quando uma foto fica um pouco melhor. Eu sou super fácil de achar na web, sempre René de Paula, Facebook René de Paula, Twitter René de Paula. O único lugar em que eu sou René de Paula JR é o Instagram. Por quê? Porque eu tenho aliás, a gente virou amigão, é um irmãozão. Tem um fotógrafo chamado René de Paula também, ele é fotógrafo, e aí no Instagram René de Paula é ele, aí eu botei o René de Paula JR, bom, mas esse daí sou eu. E aí a gente estava conversando, antes da gente estava combinando essa conversa aqui, eu e o Alê, e aí ele falou, que título que você quer dar? Eu falei, olha, outro dia eu estava conversando com a faculdade e eu lembrei de uma música do Skank, né? Bem que eu me lembro, como é que é? Não deu mais que o tempo, nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Aí tem uma frase, né, não é frase, uma estrofe nessa música, que ele fala, eu sou o antigo do que vai adiante. Eu achei isso tão legal, porque conecta a questão do futuro com aquilo que a gente está fazendo agora, né? A gente é o passado de alguma coisa, passado do quê? Né? Eu falei, eu vou usar essa história do antigo que vai adiante, mas eu vou tentar dar um pouco de contexto. Então, já que a gente está falando de antigo, vamos tentar voltar um pouco no tempo. Eu vou apresentar para vocês, esse cara aí que vocês estão vendo é o meu avô, José Maria. Eu não conheci o José Maria. O José Maria morreu com 59, eu estou com 57. Ele morreu novo, ele morreu antes de eu nascer. Né? Mas ele é português, ele saiu de Portugal, provavelmente movido por desespero, sozinho, né? Porque ele achava que o Brasil talvez fosse o país do futuro. Certo? E aí ele foi para onde? Ele foi para o interior do estado de São Paulo, ele passou por várias cidades e acabou indo parar em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto ele fez uma outra aposta no futuro, casando com a minha avó, que é a vovó Helena, querida, que é de Ribeirão Preto. Então veja bem, de Ribeirão Preto, Rio Preto, essa mobilidade, né, interessante que a gente tem aqui em São Paulo. E aí o que acontece tiveram 2 filhos, um dos quais é meu pai, René de Paula, que também achou em Rio Preto minha mãe, Maria de Lourdes, não é mesmo? E aí eles também resolveram pensar, né, num futuro melhor. E aí eu tenho uma foto que eu adoro, que para mim é a foto mais assim, sei lá, esse não sou eu de gravata, esse é meu pai. Eu sou essa coisa gorduchinha no colo do meu pai. Papai olhando para o futuro, né? Ele está ali no centro de São Paulo, eu cresci na Avenida São Luís, ali no centro da cidade, o que explica talvez muita coisa, porque eu sou urbano demais, né? Papai olhando para o futuro e eu olhando em volta para ver o que estava acontecendo e tal. E aí é engraçado porque se a gente pudesse, esses caras todos estavam sonhando com o futuro, né? Será que eles imaginavam que podia acontecer, né? O que será que eles tinham em mente? E se a gente pudesse mandar para os caras de volta alguma mensagem, né? Olha o que aconteceu, meu avô nem me conheceu, tal. Aí hoje de manhã, acordei, né? Eu sempre acordo muito cedo, aí eu vou ler ali o jornal,
E aí tinha uma reportagem do New York Times que chamava Cartões Postais de um Mundo em Chamas. Eu falei, o que é isso? Na verdade, é para vocês que também trabalham com interação, eu até convido, vou dar o link para vocês depois, eles fizeram uma reportagem interativa, multimídia, com vários países, e o cenário é esse. Ó, tá tudo em ordem, sei lá, ordem meio aleatória. Incêndio na Tanzânia, furacão em Vanuatu, perda de gelo, né, degelo na Groenlândia, na Dinamarca. Cara, o cenário é horrível. E a coisa é tão pesada que na hora que aparece uma locução ali, ela falou, abra os olhos, nós falhamos. Uau! E não é que ela está falando do Palácio do Planalto, não, imagina, está o New York Times falando, olha, cara, erramos. Eu fico imaginando o que o meu avô, né, será que ele estava imaginando que daqui a, sei lá, quase 60 anos a gente ia dizer uma coisa dessas, olha, deu ruim, né, hashtag deu ruim. E aí essa é a capa dessa reportagem, isso eu vi hoje, nem estava na apresentação, acabei de colocar, né, 193 histórias mostrando a realidade da mudança climática em cada país do mundo, sensacional. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco mais ainda no tempo, eu não sei se vocês tiveram a chance de ir para Atenas, é uma cidade meio confusa, tá? Mas se você prestar atenção, você vai ver ali que, opa, olha ali o Partenon e tal, né? Aí se você quiser andar um pouquinho mais, você vai conhecer onde nasceu a democracia, que também não sei se está dando muito certo, mas nasceu a democracia, nasceu lá. Então essa placa, essa pedrinha ali marca onde, por exemplo, os oradores, os filósofos ficavam ali na praça, que chamava Ágora, né, conversando, falando. Esse é um bloco ali, justamente onde o Sócrates gostava de andar, Platão. Você fala, nossa, eu estou andando aqui em solo sagrado e tal. E os caras até restauraram um corredor ali, que era um corredor coberto, porque você sabe que os gregos estavam quase sempre pelados, certo? Então, a hora que estava muito sol, então tinha um corredor coberto ali chamado Stoa, que da onde vem inclusive a palavra estoicos, mas são outros 500. Agora vamos imaginar que vocês, né, criativos, estão andando ali na Grécia Antiga, e aí você cruza um cara, um velhinho aí, meio feinho, meio barrigudinho e tal, e ele fala, olha, quem é você? Olha, eu sou o Alê, eu sou, sei lá, o Renê. Eu falei, o que você faz? Olha, eu estou envolvido num projeto super legal. E o Sócrates era um cara meio chato, ele ficava perguntando, legal por quê? Não, legal porque vai melhorar os resultados da empresa, mas esses resultados são bons? Sim, mas são bons por quê? O Sócrates ficava sabatinando todo mundo, não é para menos que eles acabaram dando veneno para o cara, porque ele devia estar enchendo muito saco, mas ele ficava sabatinando, fazendo perguntas, foi assim que nasceu a filosofia, certo? Então, se você chegasse lá com qualquer ideia, e vamos supor, vocês são criativos, vocês estão fazendo coisas acontecerem e tal, e vocês acham que o que vocês estão fazendo é legal, é bom, né? Então o Sócrates diria para você, essa foto é minha também, defina bom. Aí você fala, né? E aí tem uma história engraçada, porque um dia ele estava lá enchendo o saco de todo mundo, que é uma pergunta difícil, como é que se define o que é bom, né? Eu quero um futuro melhor como, cara pálida, né? Melhor, como assim, melhor, né? E aí um dia ele encontrou um sofista, o sofista era um cara que ensinava as pessoas a serem influencers, não, estou brincando, ele ensinava as pessoas a falar bem, a arte da retórica, né? a serem bastante convincentes, eloquentes, para afinal na democracia você tem que convencer, não na porrada, né, mas você tem que convencer com as suas palavras, né? E aí ele foi conversar com um sofista, e ele chegou para um sofista e perguntou, defina bom. E o sofista deu a melhor resposta de todos os tempos, ele vai estar na estoa aí, né, fugindo do sol, ele falou, desculpa, bom para quem? E eu acho que é esse aqui o eixo dessa nossa história, porque a gente sonha com um futuro melhor. Todo mundo sonha, né? É fácil, né? É meio óbvio que todo mundo quer um futuro melhor. Mas bom como? Bom para quem? O que é bom, né? É mais ou menos nessa reflexão que eu quero prosseguir um pouquinho, tá bom? Então vamos imaginar que chegasse para vocês, né, um cliente novo, e o briefing do cara, aliás, vocês estão reconhecendo essa foto também, ali atrás, o cara chegasse para vocês, olha, o briefing é muito simples, faz aí um Papai Noel. Tá bom. Bom, se vocês fossem, sei lá, um desenvolvedor de aplicativos, sei lá, faz um aplicativo aí, tanto faz, né? Você vai perguntar se é para Android ou se é para iOS, né? Mas como vocês trabalham com criação, vocês sabem que a primeira pergunta a fazer é Papai Noel para quem, cara pálida? Como assim? Para quem que é o Papai Noel?
né? E eu vou ilustrar isso porque vamos imaginar que a gente estivesse falando como é que se chama? Da Estônia? Da Eslovênia. Eslovênia é um país pequenininho, minúsculo, tá? Mas caso o seu cliente fosse da Eslovênia, vocês teriam um pepino na mão, porque na Eslovênia o Papai Noel pode ser o São Nicolau, que é um santo católico, né? Olha que bonito, ele como ele era um bispo, ele usava uma mitra, você já ia errar na mosca, você ia fazer o Papai Noel da Coca-Cola, já ia errar, porque para os caras, o Papai Noel dos caras ali, o São Nicolau, anda com um cajado e tal, é uma figura, é lógico, querida, traz presentes e tal, mas ele também, para as crianças terem um pouco de trauma e fazerem análise para o resto da vida, ele anda com demônios, né? que é para as crianças terem medo de fazerem peraltices. Então é um demônio católico, é um bispo católico com demônios. Mas não para por aí, porque quando a Eslovênia não existia, ela fazia parte do Império Austro-Húngaro, que era católico, por isso que eles tinham esse santo católico. Aí quando acabou a Segunda Guerra, acabou o Império Austro-Húngaro e aí surgiu a Iugoslávia. A Eslovênia fazia parte da Iugoslávia, que se tornou um país comunista. E país comunista não pode ter um Papai Noel católico, aboliram o Papai Noel, foi quase uma revolução, como assim? Aí eles resolveram propor este velhinho maravilhoso, que é o Derek Mraz, se é que fala assim, porque meu esloveno é meio ruinzinho. Contrataram um criativo, um ilustrador, um diretor de arte, ele fez uma figura folclórica e, como vocês podem ver pela bolsinha dele, comunista. Então, era um Papai Noel comunista, o equivalente a um Papai Noel comunista. Você não ganhava os presentes na sua casa, você tinha que visitar a fábrica do seu pai, porque afinal, né, o comunismo ele era inspirado na questão soviética, né, do trabalho na fábrica, o operário. Então você ia para a fábrica, recebeu os presentes e tal, mas era uma figura bastante querida, tinha um jingle, era bastante bacana. E quando acabou a União Soviética, quando a Iugoslávia também se esfacelou, a Eslovênia virou um país independente, eles escolheram o capitalismo e aí agora eles têm 3 Papais Noéis. Eles têm o católico, eles têm o Papai Noel meio comunista e eles têm o Santa Claus da Coca-Cola. Então, uau, veja só, né? Se o cara faz um briefing genérico, ele vai, se você errar na mosca, porque você tinha que conhecer o contexto da Eslovênia. Aliás, essa questão de democracia, essa questão toda de democracia e diversidade, para mim é muito importante. Eu ando me debruçando muito sobre o estudo da complexidade. Esse é um podcast super legal, tal. E aí eu estava ouvindo essa mulher falando sobre democracia e ela citou uma autora que fala o seguinte: você não pode se atrever a criar tecnologias para a sociedade se você não sabe nada sobre a sociedade. É lógico que a primeira pessoa que eu pensei, tá aí o livro da Sofia Noble, chamado Algoritmos da Opressão, né? É lógico que a primeira pessoa que eu pensei que foi esse cara aí, não preciso nem dizer quem é, né? Que ele resolveu criar uma plataforma social, sendo que a última coisa que esse cara é social, né? Ele deve ter se tomado como referência e ele tornou o mundo de cabeça para baixo, porque ele colocou, né? Ele sequestrou os nossos amigos, ele colocou algoritmos comandando tudo. Então esse é um caso. Aliás, eu vou até contar uma história muito rápida. Acho que é em 2009, se eu não me engano, o Mark Zuckerberg veio para o Brasil. Na época o Facebook já estava crescendo, mas não era essa potência ainda, e ele fez um evento aqui do lado de casa, alguns quarteirões, e eu trabalhava na Microsoft na época. Aí eu vou lá, né? Vou lá. Aí eu tô lá, era um evento para desenvolvedores, né? Basicamente. E aí ele falou lá as coisas dele. Ele é um cara muito inexpressivo, muito pouco carismático, ele é quase invisível. Você bem pequenininho, você não vê. Você no meio da multidão ele não desponta. Aí ele abriu o microfone para a gente. Eu não posso ver o microfone, né? A segunda pergunta foi minha. Eu perguntei: Mark, vem cá, vocês estão com uma plataforma aí que está sendo usada no mundo inteiro. E aí, o que vocês estão aprendendo com isso? Aí o cara me olhou, falou: não entendi. Aí eu falei: olha, Mark, é o seguinte, hoje eu estou na Microsoft, mas eu trabalhei no Yahoo, e no Yahoo a gente tinha plataformas para o mundo inteiro, tinha de e-mail, tinha o Yahoo Messenger, não sei se alguém lembra, tinha Yahoo Grupos, que eu usei muito, né? E cada país, cara, usa de um jeito que a gente não imagina. Por exemplo, o Brasil era o maior usuário de Yahoo Grupos do mundo. Por que será? Aí você pega o Yahoo Messenger, que fazia muito sucesso aqui, no Japão era um fiasco. E aí eu coloquei a minha tese. Eu falei: a minha tese é que cada cultura adota a tecnologia à sua imagem e semelhança.
Ele olhou para mim e falou assim, eu discordo, eu não acredito nisso, porque para mim, se um produto for bem feito, ele vai ser usado da mesma maneira em todos os lugares, porque as pessoas são basicamente iguais. É contra isso que eu quero falar hoje, tá bom? É contra isso. Eu sei que ele está bilionário, né, mas não quer dizer que ele esteja certo, né? Então vamos lá. Esse é o mundo que o Mark Zuckerberg conseguiu produzir, né? A gente virou uns cabeções, todo mundo entrincheirado, a gente polarizou a sociedade, a democracia está indo para o buraco, né? As pessoas estão perdendo a capacidade de diálogo, os aplicativos viciam a gente está virando um tatu, um tatu, uma avestruz, depende do seu gosto. E aí, quando a gente fala, não, porque o importante mesmo é a disrupção. Então, estou mostrando aqui, isso daqui é uma obra de arte disruptiva. É uma obra de arte isso? Parece, né? Você pode falar que, será que é expressionismo abstrato isso? Não, na verdade, isso daqui é uma pilha de bicicletas jogadas no lixão desses serviços porque não vale a pena consertar. Vale mais a pena a gente jogar fora. Então, todo mundo adora bicicleta, né? O Itaú, etc. e tal, esses serviços todos de locação, mas a gente acha essas ideias disruptivas bacanas sem pensar no impacto que elas têm. Então, eu vou voltar, observem. Bicicletas, tá bom? Ok? Bicicletas. Então eu quero chamar um pouco a nossa atenção aqui para que futuro que a gente está construindo quando a gente esquece de algumas coisas importantes. Eu sei que essa é uma figura que a gente deveria agradecer todo santo dia. No café da manhã, hoje você provavelmente comeu um pãozinho, provavelmente, né, o trigo na sua mesa, o pão na sua mesa se deve a esse cara, um cara chamado Fritz Haber, é um cara que foi prêmio Nobel de Química. Ele conseguiu, o que acontece, a agricultura naquela época, no começo do século passado, estava mal, porque não tinha adubo era cocô de passarinho, a população estava crescendo, a fome estava aumentando, e esse cara, o Fritz Haber, ele descobriu como tirar do ar, ele pega o nitrogênio do ar e faz amônia, que é o que você usa para fazer fertilizante. Então ele literalmente fez pão de vento, né? A partir do ar. Pô, obrigado, você salvou a humanidade. A única questão curiosa é que ele era muito patriota alemão. A Alemanha entrou na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, ele resolveu ajudar a Alemanha na Primeira Guerra, era uma guerra de trincheira. Trincheira é mais ou menos como o grupo do WhatsApp, né? O cara fica ali embaixo assim e tal, se levantar a cabeça toma tiro. Ele falou, eu tive uma ideia, eu sou um químico, eu vou inventar o gás tóxico. Ele pegou cloro, toneladas de cloro, vazou lá em cima da trincheira dos franceses, e os franceses morreram todos. Ele foi o primeiro a usar armas químicas na guerra por patriotismo. Aí você fala, uau, peraí, agora já não sei se eu acho o cara legal. E aí a grande ironia é que, embora ele fosse um patriota e quisesse ajudar a Alemanha, ele era judeu. Como ele era judeu, o laboratório dele foi saqueado pelos nazistas, e os nazistas descobriram ali um produto que ele estava desenvolvendo que foi absolutamente disruptivo para matar judeus nos campos de concentração, que é o gás Ciclone B. Então vejam bem, um cara que praticamente ajudou a humanidade é talvez cúmplice de um dos maiores genocídios da história. Ok, então tem um outro cara aqui, o Thomas Midgley, um engenheiro cabeção, inteligentíssimo, que o briefing dele é o seguinte, meu amigo, motor a gasolina bate pino. Ele falou, pô, eu tenho a solução, vamos otimizar, né, o motor a gasolina colocando chumbo na gasolina. Chumbo na gasolina. A gente só conseguiu ficar livre do chumbo na gasolina, acho que esse ano agora. Esse ano a gente conseguiu ficar livre do último país no mundo que usava chumbo na gasolina. É um desastre, né? Chuva ácida, uma coisa pavorosa, né? Poluição horrorosa. E aí, não satisfeito com isso, ele resolveu também otimizar as geladeiras, porque as geladeiras não funcionavam bem. Ele usou um outro gás para otimizar a geladeira, que é o Freon 12, um CFC, que abriu um buraco na camada de ozônio. Então, esse cara, esse gorduchinho aí, bonitinho, fofinho, né, bem intencionado, ele, na verdade, é o cara que provocou o maior desastre planetário sozinho, né? E aí? Cheio de boas intenções, não é mesmo? Eu vou tentar dar um pouco de perspectiva aqui, por que às vezes o Mark Zuckerberg pensa daquele jeito. Tá? Se vocês forem ao Vaticano, por favor, visitem, né, essa pintura do Rafael, se chama Os Filósofos. E aí você tem, todo mundo aí tem nome e sobrenome, tá bom? Praticamente aí todo mundo tem nome e sobrenome, cada um você consegue identificar, tá? E aí no meio você vai ver duas figuras, um cara apontando para cima, barbudo, não é o Papai Noel da Eslovênia, ele é Platão. A seu lado temos Aristóteles apontando para baixo. Platão está apontando para cima porque ele falava o seguinte, olha, esse mundo aí,
Esse mundo não vale nada, esse mundo é transitório, é um mundo de dor, de decepção, as coisas despencam, o cabelo fica, olha, já tô careca, minha barba tá branca, as coisas não levantam mais, outra coisa caiu. Esse mundo é transitório, é efêmero, é um mundo de aparências, porque o que realmente conta, aí ele está apontando para cima. Não era, ele não tinha monoteísmo na época ainda não, né? Ele está apontando para cima porque ele acha que existe um outro mundo, que é o mundo das formas matemáticas, das formas geométricas, das formas perfeitas. A perfeição só existe nesse outro mundo. Então o filósofo é aquele cara que ele não presta atenção nessas coisas aqui, ele presta atenção no outro mundo, no mundo das formas perfeitas. Então, quando o Sócrates perguntava o que é bom, ele está querendo chegar a uma definição universal e eterna do que é bom. O Aristóteles era um cara que falava, para com essa bobagem, vamos prestar atenção no mundo. O Aristóteles se meteu em tudo, biologia, ética, zoologia, política, ele é um cara do mundo. Eu até gosto mais do Aristóteles. O Aristóteles errou que nem um louco, mas ele pelo menos não tinha essa bobagem de achar que existe um outro mundo melhor do que esse. E aí o que acontece? Se você eu fiz um tempo de engenharia. Quando você estuda engenharia, vamos supor que você tenha estudado, por exemplo, transformação de Fourier, ou que você tenha a transformação de Laplace, ou que você tenha estudado mecânica dos fluidos, sei lá, qualquer maluquice, leis de Maxwell. Isso é tudo abstrato, isso é tudo universal, isso passa essa impressão de qualquer coisa que você faça, né, nesse campo ideal das formas é universal. Então, fazer um forno para queimar judeus no campo de concentração é a mesma coisa que fazer um forno para assar peru não sei aonde. Forno é forno, né? Termodinâmica é termodinâmica, né? Só me dá os parâmetros aí. Né? Pois bem, e eu acho que essa questão de você ficar pensando em coisas universais, acho que desde o 11 de setembro, que derrubaram aquelas torres lá, ficou bastante claro que nem todo mundo está interessado na mesma visão universal das coisas. Né? E aí, um sinal dos tempos, esse não é o Mahatma Gandhi, esse é o Satya Nadella, que está liderando hoje a Microsoft. Eu tirei essa foto de tela numa live que ele fez. Olha só. Eu trabalhei na Microsoft 3 anos, né? Os eventos falavam de Visual Studio, C# e tal. Olha o que o Satya Nadella veio falar. Haja de tal maneira que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Ele está citando um filósofo que eu não conheço, Hans Jonas, né? Uau, por que ele está falando isso? Aí ele falou depois na sequência, não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer. Agora é a hora de pensarmos no que computadores devem fazer. Então, cara, as coisas estão mudando, as grandes empresas estão começando a levar em conta, bom, primeiro a diversidade, né? O cara é um indiano, ele não é um branquelo do Vale do Silício. Né? Aliás, os indianos estão em toda parte, estão agora no Twitter, onde você olhar tem um indiano, que eu acho ótimo, inclusive. E aí, eu acho que um outro sinal dos tempos, eu não sei se vocês assistiram o Dilema Social, que chama Social Dilemma, no Netflix, tem que assistir, tá? Do Tristan Harris. O Tristan Harris era um cara que trabalhava com ética no Google e ele resolveu fazer uma fundação que chama Centro de Tecnologia Humana e tem um curso chamado Fundações da Tecnologia Humana. Cara, as coisas estão mudando, né? Eu vou falar um pouco dele mais para frente. Se a gente pegar o MIT, que eu sempre admirei, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, olha só, apareceu uma pop-up outro dia. O lance aqui não é tecnologia, é uma sociedade, né, movida a tecnologia. Outra pop-up deles, esperança e não hype. Outra, seja um cidadão da tecnologia, não um consumidor da tecnologia. Mais porque a tecnologia nunca é neutra. Essa é uma briga. Toda vez que você vai falar com alguém com formação de engenharia, o cara vai falar, não, a tecnologia é neutra. Nem o MIT acha isso, tá? Então é bom a gente se atualizar. Uma prova disso é que eu acabei de fazer um curso no MIT de Cultural Awareness, para você ter consciência, você como executivo, como líder, das diferenças culturais. Não dá para você ser universalista, né? Se você vai negociar com um indiano, se você vai fazer um projeto na Arábia Saudita, ou com um japonês, ou com um alemão, ou sei lá, no Rio Grande do Sul, ou no Pará, tem diferenças culturais, o curso foi muito legal, eu recomendo. E aí se vocês quiserem, né, validar as ideias de vocês, tem esse site que se chama Ethical OS, é como se fosse um sistema operacional de ética, em que eles colocam inclusive 8 zonas de risco para você avaliar.
Você está viciando as pessoas? Você está aumentando a desigualdade? Você está colocando algum tipo de viés na inteligência artificial? Você está, sei lá, minando a questão da confiança? Muito legal, o tempo está mudando. E aí eu vou trazer um outro velhinho aqui para falar para vocês, é um filósofo escocês, que é muito legal, que é o Hume. Ele falava o seguinte, Platão, seguinte, você fica sonhando com aquilo que é ideal, tal, né? Em condições ideais, num mundo ideal, né? Quantas propostas vocês já viram assim? Num mundo ideal, ele falou, não adianta pensar no ideal, a gente tem que pensar no que dá para fazer com aquilo que a gente tem. E o que a gente tem? Então, eu não vou falar aqui de blockchain, Bitcoin, não, esquece, eu vou falar aqui de pessoas, tá bom? A gente tem que levar em conta pessoas. E aí, como é que você define o que é uma pessoa? Como é que você define o que é um indivíduo? Se você for economista, né, com essa visão, né, essa visão aí Faria Lima do mundo, essa foto foi feita em algum lugar em Manhattan, em Nova York, você vai dizer que o indivíduo, ele faz cálculos racionais de acordo com seu objetivo para maximizar a sua satisfação, levando em conta seu interesse próprio. Indivíduo. É isso que eu quero colocar em xeque hoje, tá bom? E eu vou tentar provar por quê. Aliás, uma outra figura interessantíssima é o Edward Wilson, que ele fala o seguinte, o problema da humanidade é o seguinte, nós temos emoções paleolíticas, da Idade da Pedra, instituições medievais e uma tecnologia praticamente divina. Ou seja, nós somos mais ou menos Yanomamis no shopping em Guatemi, né? Nós somos mais ou menos Tupis Guaranis em Manhattan, né? Nós continuamos sendo as mesmas criaturas de 30, 40 mil anos atrás, não mudamos tanto assim, o que mudou é o contexto, certo? Então, quando eu estou meio tristinho, né, eu gosto muito dessa foto, que é uma foto em que o macaco tirou uma selfie, não só porque a cara dele é ótima, mas porque eu acho que isso me conecta de uma certa maneira com uma questão muito importante, que é reconhecer o nosso passado biológico, né? O nosso pertencimento, a nossa conexão com outras criaturas. Então, eu não sei se vocês já devem ter visto isso, a pirâmide de Maslow. Eu acho que essa pirâmide de Maslow aparece muito porque é muito fácil fazer triângulo no PowerPoint, tá bom? Se ele tivesse feito um anel de Moebius no PowerPoint, as pessoas iam se atrapalhar. Mas ele fez um triângulo muito simples, não é mesmo? Tem aquela piada do Wi-Fi, eu sei, vocês já viram, etc. Mas, então, sabe essa pirâmide? Esqueçam, por favor, esqueçam, joguem fora, isso não faz sentido. E vocês podem pesquisar, o Maslow, ele não fez trabalho de campo, ele não viajou, ele não experimentou, ele não fez ciência, ele chutou. Ele sentou no sofá dele, com um sofá como esse meu aqui na minha frente, ficou cogitando como é que ele poderia definir o ser humano. Ele se tomou como referência. Ele é o quê? Provavelmente um branquelo americano, né? Um homem, certo? E ele imaginou que o píncaro da glória é a sua autorrealização, né? Isso é de um ponto de vista individual. Esquece, pelo amor de Deus, está cheio de gente por aí, eu estou dando referências aqui, que estão tentando colocar no meio das... Primeiro esquece a pirâmide, né? Esquece, uma bobagem, mas colocando no meio de tudo isso, conexão. A conexão, não a conexão Wi-Fi, não, conexão entre pessoas. Né? Então tem ali a questão da segurança, pertencimento, comunidade, amor, sexo, mas tudo isso pensando num contexto grupal, social. Esquece Maslow, por favor. E aí, esse velhinho eu gosto bastante, eu até fiz uma selfie com ele, a selfie está aqui? Acho que não, eu paguei esse mico. Esse é o Darwin, né, no Museu de História Natural em Londres. O Darwin, é engraçado porque o Darwin foi, né, todo mundo aprende Darwin da forma esquisita, né? Não, a lei do mais forte, a competição brutal, né, impiedosa. Não, o Darwin era bonzinho, vai ler Darwin, pelo amor de Deus. Ele é o primeiro a reconhecer que a colaboração é a coisa mais importante, que as espécies sociais são absolutamente fundamentais para entender a evolução, né? E aí, só para provar, eu acho que essas imagens falam por si sós. O que o nosso amigo ali à esquerda está fazendo? Aquilo parece um chimpanzé, mas não é, eu acho que é um bonobo. O bonobo parece um chimpanzé. Tá? Aí, o que ele está fazendo? Está estendendo a mão e sorrindo. Agora, a próxima, tem ali o que notoriamente é um orangotango que fez bobagem e está pedindo desculpas. Na terceira ali, um gorila, provavelmente desafiando a autoridade paterna. No quarto ali, eu não sei se é um casal, são os best friends forever,
né? Você tem uma cena ali de amor maternal e filial de um bonobo, idem para um gorila, você tem ali orangotangos explorando o mundo e mais uma cena absolutamente eterna de um orangotango beijando o bebê. Esses caras, se você analisar a sociedade dos grupos desses caras, está tudo ali. Você tem empatia, você tem compaixão, você tem senso de justiça, você tem revolta quando tem injustiça, você tem a questão da hierarquia, você tem a questão da confiança. Existe um ramo da psicologia que joga fora Freud, joga fora Jung, joga fora tudo isso, que é gente que não fez trabalho de campo, que só ficou sentado no sofá fumando charuto, né? A gente consegue explicar muito da natureza humana olhando outras criaturas sociais e entendendo a nossa evolução, como é que isso ajudou na nossa evolução. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no número de Dunbar, desculpa os aviões passando aqui. O número de Dunbar 150 é o seguinte: o Dunbar era um cara que ele estava estudando primatas, e aí ele percebeu o seguinte, que quanto maior o grupo de primatas, porque cada primata tem um tamanho de grupo, né? Ele percebeu que grupos maiores o primata tinha uma cabeça maior. Aí falou, bom, será que tem alguma relação do tamanho da cabeça com o tamanho de grupo? E aí ele resolveu foi a campo, mediu vários grupos e percebeu que tinha uma conexão matemática óbvia. Quanto maior o cérebro, quanto maior o grupo, maior o cérebro. E falou, bom, eu sei mais ou menos qual é o tamanho de um cérebro humano. Isso corresponde a que número de indivíduos, então? E aí ele percebe que pelo tamanho do nosso cérebro, a gente provavelmente evoluiu num grupo de 150 pessoas, ou de 150 indivíduos. Por que você precisa de um cérebro maior? Porque um grupo pressupõe regras, você precisa saber em quem que você confia, quem que é mulher de quem que é mãe de quem gosta de quem. Se você organizou um Natal, uma festa de casamento, você sabe como é difícil botar todo mundo na mesa, né? O problema cresce exponencialmente. Então ele percebeu que quanto maior o grupo, para você dar conta, você precisa de um cérebro maior, senão você não dá conta. Então, por que parou em 150? Por que não é 200, 300? Simplesmente pelo fato que sua mãe tem que dar a luz a você. E esse seu cabeção gigante tem que passar pelos canais competentes. E desculpe, não é fácil passar esse cabeção. Então, nosso cabeção, se crescer mais, mamãe morre. Então, não é uma boa ideia do ponto de vista evolutivo. Mas esse cara tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, que se chama Amigos, Entendendo o Poder das Nossas Relações Mais Importantes. Ele está tentando mostrar... Ele até tem uma tese interessante, ele usa Big Data, para quem gosta aqui de Big Data, ele vai lá numa telefônica da vida, fala, me dá os dados aí das ligações, etc e tal, eu quero ver quem fala com quem, né? Ou então ele quer ver, sei lá, vários dados empíricos. E a tese dele é a seguinte, os nossos contatos, eles se organizam em círculos. Você tem um círculo muito íntimo, que é uma ou duas pessoas, que são aquelas pessoas mais importantes para você. Pode ser pai e mãe, pode ser a sua companheira, seu companheiro, tanto faz. Aí você tem um círculo que é 3 vezes maior, 5, que são aqueles amigos, cara, que dão um rim por você, que pode ser um primo, tanto faz. Aí você expande para 15, né? 15 são aqueles caras que, puta, se você pedir dinheiro, o cara te empresta, né? Aí você expande para um outro círculo, 50, que são aquelas pessoas que você convida para sua festa de aniversário, mas não vai pedir um rim, claro. E aí, um outro círculo mais amplo, 150, são aquelas pessoas que se você encontrar na rua, você dá tchau, você lembra o nome, você eventualmente toma um café. Né? Então, veja só, ele é extremamente interessante, eu recomendo, e tem vários outros livros que tentam mostrar como a nossa psicologia vem justamente desse nosso caráter grupal, social, que a gente trouxe dos primatas. Tem aí o macaco que entendeu o universo, tem o Steven Pinker com a questão genética de blank slate, o quanto do nosso comportamento é genético, tem esse de um cara especializado em bonobos, em chimpanzés, que é um holandês maravilhoso, é muito legal. Esse daqui também é muito bacana, é mais recente, né, do Adam Rutherford, que é um cara que eu admiro imensamente. Esse daqui também é sensacional, como é que você entende como a sociedade funciona a partir de como a nossa mente de primata social funciona, a partir da nossa conexão. E esse é um outro livro maravilhoso que eu vou citar daqui a pouquinho, mas para quem se interessa por complexidade, é extremamente interessante. A questão da escala. Como é que a gente escala a coisa? Que impacto que tem? Nessa cidade que vocês moram fosse 10 vezes maior, o que aconteceria? Se a cidade que vocês moram hoje fosse 10 vezes menor, será que vocês teriam clientes? Será que vocês poderiam se especializar? Talvez não. Muito interessante. Eu citei esse livro aí, porque eu gosto muito da questão de cidades, eu cresci no centro, e o que vocês estão vendo aí? Ruínas, certo? Ruínas. O Jeffrey West fala o seguinte, olha, tudo acaba, né? Um organismo acaba, uma espécie acaba, tudo acaba, mas
Curiosamente, cidades não acabam. E aí, em cima, na primeira foto à esquerda, em cima, o que você tem? Hiroshima, que hoje é uma cidade que está legal. Embaixo você tem São Francisco, que foi devastada por um terremoto, hoje é uma cidade maravilhosa. À direita você tem Berlim, que na Segunda Guerra foi bombardeada até a Idade da Pedra e hoje é uma cidade incrível. Por que cidades voltam? Por que elas voltam? Por que elas não morrem? Porque até empresas morrem. Por que cidades não morrem? A gente vai chegar lá. A questão é interessante. Esse quadro, se a gente prestar atenção, tem um cara aqui, logo no primeiro plano, eu tinha falado, você tem um Platão com a questão do universal e eu estou chamando a atenção para complexidade do mundo. Tudo é diverso, tudo é diferente, tudo se intercomunica, tudo se influencia, tudo se transforma. E aí vale a pena chamar a atenção aqui para essa figurinha pequenininha aqui, distraída tal. Esse cara é o Heráclito, que é um filósofo grego que não fez muito sucesso, mas que eu acho que ele é fundamental. Ele é aquele cara que falou que, olha, um homem nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio mudou e o homem também mudou. Ele é um cara que pensa em fluxo, é um cara que pensa em transformação. Para ele, essa questão universal, eterna, para ele é completamente incompreensível, porque as coisas estão sempre se transformando. E aí eu vou dar vou contar uma experiência pessoal rápida aqui. Eu não sei se vocês conhecem a Colômbia, eu não conhecia. E eu fui parar com um monte de gringo, fui parar num projeto em Medellín, que eu também não conhecia e não tinha a menor ideia. Meus pais ficaram apavorados, imagina, você vai para lá, cuidado e tal. Cara, Medellín é sensacional. Eu fiquei com vergonha, porque realmente, eu falei para os caras, quando eu fui fazer minha apresentação, eu falei, olha, eu vim aqui para aprender, porque o que vocês estão fazendo, vocês conseguiram tirar essa cidade das cinzas, é espetacular. Então a gente foi fazer um projeto lá, e era na verdade uma competição. Então 2 grupos tinham que competir e no fim era um projeto com relação a saúde pública. E eu acho que eu era o único da América Latina, ali tinha canadense, alemão, iraniano, gente do mundo todo e tal. E na hora que eu fui propor, todo mundo propondo soluções com inteligência artificial, blockchain, plataformas como serviço, sei lá o que, impressão 3D, essas balelas e tal. Eu falei, esses caras não estão percebendo que Medellín é um caso à parte, a Colômbia é um caso à parte, eles nem falam essa língua. E aí, quando eu fui fazer a minha proposta, eu levei em conta esse livro aqui, que é maravilhoso, do Gert Hofstede, eu não sei falar o nome desse cara, é holandês, é uma língua de louco. É um livro que ele tenta classificar as culturas de todos os países com 4 parâmetros, comparar. Um dos parâmetros é a relação com hierarquia, então a gente até brincou aqui no começo com a história de chamar ou não chamar de chefe, Existem lugares em que a hierarquia é fundamental. Eu acho que um dos casos mais fortes que ele cita aí é o México, eu já percebi isso, o México, a hierarquia é uma questão importantíssima. Uma questão é a relação com incerteza, uma questão é a relação com o sexo oposto, o outro é a relação com o quê? 4 critérios. Ele até colocou um 5º critério quando ele foi para a Ásia, que ele percebeu que a Ásia tem uma coisa diferente, que é a relação com o tempo. A Ásia pensa a longo prazo, o Ocidente pensa... Mas então, eu levei em conta esse cara, ele tem até um site que eu posso recomendar para vocês, onde você pode colocar país por país e até pode comparar quais são os eixos culturais de cada um. Tá? Então, a minha proposta era muito baseada em comunidade, em cuidar do próximo, em carinho, em cuidado, certo? Para justificar, eu falei, olha, vamos ver como é que funciona os Estados Unidos. Tem aí 6 fatores, Hierarquia, individualismo, masculinidade, evitar a incerteza, orientação a longo prazo e indulgência. Vamos pensar em individualismo. 91, surpresa ou não? É o país do Trump. O individualismo, obviamente, é 91. Os Estados Unidos praticamente inventam o individualismo. O que acontece se eu pego a Colômbia? 13. Como bom país latino, a família importa, o bairro importa, essa história do eu, num país como a Colômbia, pega mal. Então, se eu fizesse uma proposta, como meus colegas fizeram, baseadas no eu, uma colega falou, não, a sua saúde, imagine um astronauta no espaço. Cara, quer alguma coisa mais individualista do que um astronauta no espaço? Você não é um astronauta no espaço, você mora em Medellín, você tem pessoas para cuidar. No fim, a nossa proposta acabou ganhando, a gente venceu, porque eu levei em conta diferenças culturais. Aliás, eu estou lembrando aqui, eu trabalhei um tempo na Sony e tinha uma anedota que uma vez eles queriam lançar uma TV nova, uma TV gigantesca, aquelas TVs de plasma enormes e tal.
e eles pegaram o anúncio internacional, né? Pegaram a imagem internacional, que era um cara um apartamento espetacular, uma TV de plasma gigantesca, um sofá magnífico e o cara sozinho, né? Bonitão, o homão da porra ali sentado assistindo o negócio. Esse era, né, o sonho de consumo da TV de plasma. Aí eles foram mostrar isso no interior de São Paulo. A primeira reação é, esse cara tem algum problema? Por quê? Não, porque se eu tivesse uma TV dessa, minha casa estava cheia de amigos. Né? Só para a gente ver como a gente tem que levar em conta os contextos. Então vamos pensar uma coisa interessante. Todo mundo está falando agora de carro autônomo, Tesla, tal. Vamos nós de novo com a questão do universal. Tá bom? Vamos supor que você tem que fazer um carro autônomo. Ele vai ter que tomar decisões a todo momento. Aí vamos imaginar que ele se depare com um problema de filosofia que é clássico, que é o seguinte: o carro perdeu o freio, ele não tem como parar, né? Só que acontece na frente dele, se ele continuar em frente, ele vai matar 5 velhinhas voltando do supermercado. Mas ele pode dar uma derrapada, mas aí ele vai matar 3 influencers do Instagram ou do TikTok, né? Aí o carro tem que escolher: mato velhinhas inocentes ou eu mato influencers do TikTok dançando? Que escolha difícil. Se ele perguntar para mim, bom, deixa para lá. Então, como é que você programa um carro autônomo para tomar essas decisões? Porque, a Tesla, quando ela exporta um carro, ela não pergunta, né? O carro da Tesla é o carro da Tesla. Mas como é que ele toma uma decisão dessas? O MIT fez uma plataforma que está no ar até hoje, que chama Máquina Moral, em que você pode fazer um teste. Você diz de onde você é, sua idade e tal, e aí você fala, olha, você prefere atropelar 3 jovens ou 2 velhos? Você prefere atropelar 5 alunos ou 4 professores? Você prefere... são várias combinações. Né? Para quê? Para tentar chegar numa fórmula, né, universal de como que um carro toma decisões. Qual é o resultado? Como se diz em inglês, all over the place, né? O caos, porque depende do país que você está, depende da cultura que você está. Tem países que valorizam mais os idosos, tem países que valorizam mais os jovens, tem países que não valorizam nada. Se você pegar, os dados estão todos lá para quem quiser dar uma olhada, é uma zona. Ou seja, o sonho de uma solução universal é fiasco. Então, quando o Mark Zuckerberg acha que ele vai fazer uma plataforma que é igual para todo mundo, não é isso. O que vai acontecer é bastante estranho. E aí eu até recomendo, eu estou ouvindo esse livro agora, The Weirdest People in the World. Weird em inglês quer dizer bizarro, né? Bizarro, esquisito, sei lá. Mas ele está usando weird como uma sigla para ocidental, educado, industrializado, rico e democrático. Eu falei do Maslow, né? O Maslow era weird, porque ele era branco, educado, industrializado, né? Tinha água na torneira, né? Dava descarga, né? O que acontece, o que ele está tentando mostrar, que esse modo de pensamento ocidental dos países industrializados é completamente estranho, porque ele é individualista por natureza. Né? Isso quer dizer, isso tem a ver com tudo, como a gente atribui culpa, como a gente atribui o que é felicidade, o que não é, quando o resto do mundo, o parâmetro de felicidade não é a autorrealização, é se você pertence a um grupo ou não, se você tem amigos ou não. O que adianta ter uma TV de plasma sozinho? Ninguém vai, né? Eu prefiro ter amigos do que ter uma TV de plasma, né? Só que isso é porque a gente é latino, a gente não é weird, tá? Bom, isso é só um gráfico ilustrando, o livro é super legal. Mas bom, a gente ser social tem o lado A e o lado B. O lado A é que a gente valoriza a confiança. Então esse é um livro muito rápido de ler, Speed of Trust, que ele fala o seguinte: ambientes onde todo mundo se confia, as coisas andam ligeiro e, num custo baixinho. É o melhor dos mundos, deve ser como vocês trabalham aí. Né? Mas esses devem ter cliente que tem uma cultura corporativa tóxica, então ninguém confia em ninguém, né? É bunda na parede, todo mundo, então nada anda a um custo altíssimo, simplesmente pela questão da confiança. Né? Só que aí tem um lado B nessa história, você fala, que legal, vamos construir confiança, porque afinal todo mundo, vamos, né, fazer aqui a nova era de aquários e tal. E aí vem um livro fundamental que chama A Rede Humana. Primeiro ele vai tentar explicar como funcionam redes, porque afinal a gente está no mundo conectado. Mas não adianta entender redes se a gente não entende a influência que humanos têm quando eles estão numa rede, porque humanos distorcem as redes. Por que humanos distorcem as redes? E eu vou tentar explicar com esse exemplo absolutamente fenomenal, tá bom? Isso daqui, vamos imaginar que você tenha ido visitar o cliente, e aí você percebe, vamos supor que seja um cliente, eu percebi isso no Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, e aí eu percebi que os homens se dividem entre gremistas, como é que é? Inter e Grêmio, é isso?
sei lá, são 2 times. É binário, ou você é um ou você é outro. E eu não gosto de futebol, então eu era realmente um estranho no ninho. Então você chega lá, você descobre que, ok, tem um pessoal desse time, tem um pessoal, podia ser Corinthians e Palmeiras, que seja, né? Então tem 2 tipos. Aí quando você vai ver como é que o pessoal está sentado, distribuído, você percebe que, cara, palmeirense senta com palmeirense, corintiano senta com corintiano. Né? Designer senta com designer, developer senta com developer. Você fala, cara, que povo intolerante, que coisa chata, que coisa feia. Nossa, aqui deve ser um lugar horroroso, ninguém tolera ninguém e tal, mas não. E aí eu vou tentar demonstrar para vocês, eu vou fazer aqui uma pequena, eu vou mudar agora e vou tentar... Vou fazer isso ao vivo e a cores, hein? Uma coisa bastante corajosa. Vamos lá, eu vou tentar demonstrar para vocês. O site é muito fácil achar, chama Parable of the Polygons, está aqui, tá bom? Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Eu vou compartilhar, tá aqui 3, 2, 1, achei. Eu vou compartilhar essa tela e a gente vai ver isso juntos. 2 segundinhos que eu já vou compartilhar com vocês. Esse site está no ar, é um site muito bacana. E aí é muito legal para a gente entender algumas coisas. Achei, tá aqui. Ok. Vocês devem estar vendo a minha tela aí, estão vendo a minha tela aí do Parábola do Polígono? Vamos ver, acho que sim, vamos recarregar. Estão vendo, né? Ok. Então a questão aqui é a seguinte, deixa eu só vou recarregar essa tela. Como é que a gente está? Ih, a gente não tem muito mais tempo. A gente atrasou um pouquinho. Está demorando para carregar, que ironia do destino. Bom, mas tudo bem, depois eu conto essa história. A questão aqui é a seguinte, está demorando para carregar, paciência. Isso porque eu estou usando a rede de 300 megas. A questão aqui é que existe uma coisa que é da natureza humana chamada homofilia, que não tem nada a ver com sexo. Homofilia significa o seguinte, a gente prefere gente parecida com a gente, simples assim. Um pouquinho parecido com a gente já faz. Então a gente casa com gente que fala a mesma língua ou que tem. Tá aqui, ó. Agora carregou, né? A gente prefere gente parecida com a gente. Então, nesse caso que eu falei do jogo de futebol, vamos imaginar o seguinte: que eles não são tão intolerantes assim, tá bom? Eles, na verdade, para eles estarem felizes, basta você ter, 2 caras que nem... Tem 8 caras em volta de mim. Eu sentei na agência, tem 8 caras em volta de mim. Se 2 deles forem do meu time, tá bem. Eu posso sentar no meio dos caras, não tem problema, tá bom? Não tem problema. 2 caras tá bom. Eu não sou tão chato assim. Agora vamos imaginar o seguinte. Já que você é tão tolerante assim, se quiser mudar de lugar, né? De novo, 2 entre 8. Olha o que acontece. Aqui é todo mundo distribuído ao acaso. Eu vou dar Start Moving. Na hora que essas pessoas tolerantes começam a se reorganizar, olha o que acontece com a concentração. Concentrou todo mundo de novo. Eu vou pegar outro tabuleiro, aleatório, tá bom? Vou começar de novo. Quando você menos imagina, já está todo mundo polarizado de novo. Então, para polarizar as pessoas, não precisa de muito. Mesmo que as pessoas sejam bastante, mas bastante tolerantes mesmo, né, o que vai acabar acontecendo é que elas vão gerar, e que foi o que acabou acontecendo no Facebook e tudo mais, a gente vai se polarizar simplesmente pelo fato de que a homofilia faz parte da natureza humana. Ok? Então vamos continuar. A explicação, inclusive, por que o 11 de setembro aconteceu, é que todo mundo nascia, era branquinho da mesma faculdade, todo mundo pensava igual, vira um cara numa caverna barbudo e falou, esse cara é um loser, derrubou o World Trade Center. Né? Olha aí, o Satya Nadella deu umas recomendações de livro, e um dos livros que ele está recomendando é sobre o poder da diversidade, o poder da diferença. Ele é indiano. Aí tem vários outros livros que eu posso recomendar para vocês aí sobre ética da invenção, sobre inteligência artificial, sobre impacto, mas vocês devem gostar da disciplina de UX, né, centrada no usuário. Esse é um professor que eu tenho imenso carinho, é um amigo muito antigo, o nome dele é Fred Van Amstel, ele está dando aula hoje em Curitiba, eu chamei ele para dar uma palestra no lugar que eu trabalhava há pouco tempo, a BRQ, e ele fez uma palestra sobre UX, né, sobre desenho centrado no usuário, mas ele falou uma coisa legal. Eu errei e eu peço desculpas, porque eu sempre falei que o usuário era o centro do universo, mas a gente acabou criando pessoas egoístas, autocentradas, né? Tá tudo conectado. Então, como é que a gente faz um outro tipo de design diferente?
E aí, baseado na biologia, né, um ambiente fecundo, como deve ser a agência de vocês, por exemplo, que é criativa, que faz coisas legais, para isso continuar fecundo, você precisa de 4 coisas. Diversidade, que as pessoas possam se conectar, que as pessoas possam contar umas com as outras e que elas possam se adaptar. Né? Isso não acontece em toda corporação, eu posso garantir para vocês. Tá? Eu falei do Tristan Harris. Esse é um slide de uma live que ele fez. Ele falou, chega dessa história de dar ao usuário o que ele quer, porque você pode estar explorando alguma vulnerabilidade, você pode estar explorando uma fraqueza, você pode estar explorando a vaidade, a insegurança. Então o que é novo é você tomar cuidado com a vulnerabilidade humana. Então o que era velho é a questão da disrupção. Esquece disrupção, a gente tem que aumentar o brilho humano. A história de tecnologia neutra, esquece, a gente tem que construir um novo mundo social. E aí tem uma série de outras coisas que aí no final ele coloca uma coisa que é muito legal, que é você estimular, você alimentar a consciência, você perceber as coisas. Eu quero encerrar minha apresentação com 2 heróis, tá bom? Eu não vou falar de Papai Noel, não vou falar de Santa Claus, são 2 heróis. Esse cara apareceu no jornal essa semana, o nome dele é Silvério Moron. Ele está sentado numa praça, ele é um engenheiro aposentado, ele criou uma iniciativa chamada Adote um Aluno. É o seguinte... Isso está acontecendo em várias praças no Rio de Janeiro. Você tem alguma expertise? Vai para a praça, bota lá um cartaz, estou disponível para tirar dúvidas. E aí ele vai ensinar matemática para crianças, vai ensinar logarítmico para os velhos, vai ensinar Excel para não sei quem. Ele está aproveitando o espaço público das praças para compartilhar conhecimento e reforçar sua própria comunidade. Isso é uma coisa tão simples, eu acho isso tão maravilhoso, eu acho esse cara genial. E o outro cara é o Edu Lyra é maravilhoso, o Edu Lyra acabou de fazer um tour aí por Nova York, em Suíça, em Singapura, ele é o cara que quer mandar favela para o espaço. Ele é filho de presidiário, o pai dele era ladrão de banco e hoje ele senta na mesa com o presidente do Itaú, com o Lehman da Ambev, ele já tem selfie com Satya Nadella, ele tem um projeto de transformar a favela de maneira sustentável, com métricas, com KPIs. Cara, sigam esse cara, o projeto se chama Gerando Falcões. Ele é a melhor coisa que o Brasil já fez desde 1500. Não estou brincando. E esse cara não veio da Faria Lima, ele não é engenheiro, ele não é publicitário, ele não fez as melhores faculdades, ele nasceu numa favela em Guarulhos. Né? Esse cara, para mim, é uma transformação que eu acho legal. Né? Eu adoro esse cara. E aí, finalmente, para encerrar mesmo, eu penso no meu avô. Né? Ele deve ter chegado no final da vida. Meu pai também está no final da vida, eu logo também estou. Aí você vai olhar para trás e fala, cara, será que eu estou feliz? Será que minha vida valeu a pena? E aí vale a pena a gente resgatar uma palavra grega chamada eudaimonia. Esquece felicidade, autorrealização, sei lá o que, diabos. Os gregos tinham essa palavra que na verdade se traduz em 6 aspectos. 1, eu tive autonomia, né? Eu pude fazer o que eu quis, tal. Eu pude me desenvolver, eu pude me aceitar como eu sou, eu tive um propósito, eu tive domínio do meu ambiente, eu tinha acesso a tudo e, por último, eu tive relações positivas. Veja bem, os gregos tinham essa consciência da importância da autonomia, do propósito e das relações positivas. A gente perdeu isso no meio do caminho porque a gente ficou weird, tá bom? Mas e uma das maneiras da gente traduzir, inclusive eudaimonia, que eu acho muito legal, é a palavra florescer. Como é que a gente floresce, né? Não só a gente, mas como é que nosso trabalho floresce, a nossa sociedade floresce, né? Não é tubarão mata-mata, é a gente pensar como jardim, porque cada um requer luz ou requer água, algumas coisas combinam. Como é que a gente pensa como um jardineiro, né? Para criar aí um mundo melhor. Então, meus caros, era isso. Eu espero... Muito obrigado, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, muito legal. Eu só quero, eu citei um monte de livro, tá bom? Eu citei um monte de livro e muitos desses livros eu comentei nesse meu projeto que chama Leia Vale a Pena. O leiavaleapena.com, eu estou dando várias dicas de leitura. Eu criei um projeto também que eu entrevisto pessoas que chama Vamos Falar sobre Impacto, já entrevistei um monte de gente. E eu tenho um podcast diário chamado radinhodepilha.com, vocês estão convidados, né? E é esse aí é o meu contato. Era isso, Ale? René, eu falei para você quanto emocionado eu estava quando a gente conversou sobre esse encontro. E aí, para que todos saibam, foi numa provocação sua.
há umas 2 semanas no Twitter. Tá. Você deve se recordar, né? Que você... Não, eu esqueço tudo que eu faço. Tudo que eu falo, eu esqueço. Tudo. E que para mim, René, esse seu senso, desde que eu te conheço, antes de abrir a agência, eu contei isso para você, né? Eu te sigo no Radinho de Pilha, quando, eu sei lá que formato que era, acho que eu não me lembro nem, no Alta Vista, acho que eu navegava na internet e te ouvia no Radinho de Pilha. E esse seu senso crítico, esse seu questionamento constante, e eu que te acompanho sei disso, porque você indaga. Então, e agora eu te agradeço também porque você me mostrou um pouco de onde você bebe as suas inspirações, né? Os filósofos, como foi a apresentação que você fez, eram pessoas que ficavam assim, por quê, para quê, como, onde, como assim, e na agência, eu sempre digo para todo mundo assim que planejar, e a gente planeja fazendo tudo, não só ter uma área de planejamento, né, que para mim sempre foi uma coisa assim bizarra, assim, como ter uma área de planejamento? Todos planejam, todos pensam, e planejar é a arte de fazer pergunta. Legal. E fazer pergunta você tem que ter repertório, e o que você fez aqui hoje, a gente teve o privilégio de ver o tamanho do seu repertório. E aí, mais uma vez, e eu pude entender um pouquinho por que você questiona tanto tudo. Porque você se auto-alimenta de coisas que te fazem a toda hora rever tudo de um modo... se alguém quiser ser trending, não te acompanhe. Né? Se alguém quiser saber tendências, não te acompanhe. Fica rico também não. Mas olha, sabe que acho que é uma questão, obrigado, fico muito feliz, mas acho que tem uma questão, já que a gente está falando dos gregos, né? Quando você pega lá tragédias gregas, na verdade, as histórias são, o cara pega a mãe, depois, né? As histórias são meio escabrosas, mas todas elas têm uma coisa comum, que é o seguinte: o cara, ele, em algum momento, ele fica cheio de si, ele começa a se achar, ele tem certeza de tudo, né? Quando você tem lá no labirinto, o Ícaro vai sair lá do labirinto com as asas e fala, agora eu posso voar, aí ele sobe que nem um louco e cai, né? Derrete o negócio todo e cai. Então tem uma coisa comum que é a questão que os gregos chamavam de híbris. Híbris é quando alguma coisa sobe a cabeça, né? Quando você perde a noção e você acha que você sabe mais do que todo mundo. Eu acho que esse é um dos pecados mais fundamentais, é um risco que a gente corre sempre, né? A gente se engana muito fácil, a gente se convence muito fácil, e eu acho que se a sociedade, de alguma maneira, vamos pensar em ciência, né? A ciência parte do princípio que não importa a sua convicção, não importa a sua... Cara, você tem que validar, né? E aí eu posso estar errado sempre pode ter uma hipótese melhor, eu posso estar completamente enganado, porque, de novo, se a gente se enxerga como indivíduo, a gente é muito pouco, a gente enxerga muito pouco, a gente tem pouca memória RAM, a gente tem uma perspectiva muito limitada. Quando a gente é um grupo, como vocês são, cara, um grupo são inúmeras perspectivas, quanto mais perspectiva, melhor. Então a força da gente é abrir espaço justamente para diversidade, para ouvir outras ideias, né? Aquela chama sagrada, né, da convicção profunda, ela pode ser completamente ilusória. Então, eu acho que quando eu era criança eu batia a cabeça em algum lugar, e assim, eu tenho muita dificuldade em me embriagar demais de alguma coisa. Eu sempre fico pensando, bom, eu devo estar errado, eu posso estar errado, eu sou míope, eu não enxergo direito, né, eu não devo estar ouvindo bem. Então, eu acho que, sei lá, se tem alguma coisa que acho que pode ajudar a gente a descer um pouco do salto alto, é essa história da gente assumir, né, que a gente sempre pode estar vendo só uma fração do que a gente poderia, que a gente pode de alguma maneira enriquecer com a perspectiva alheia. Eu acho que eu cresci durante a ditadura, eu nasci em 64, então a minha educação humanística foi como se diz em francês, foi uma bosta, foi muito ruim, né? Porque os militares acabaram com tudo. Então eu tenho um senso de, cara, eu tenho que compensar o tempo perdido, porque eu não aprendi o que eu precisava ter aprendido, eu não li o que eu precisava ter lido, né? Então eu tenho uma certa voracidade que vem um pouco disso, de reconhecer que eu tive uma educação pavorosa, que aliás a gente está correndo o risco de acontecer isso de novo,
né, por conta dos militares. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço o carinho. Legal, são palavras muito bem-vindas. Quem agradece somos nós, René, por essa aula. E ela as aulas poderosas, assim, citando um mestre da propaganda, Alex Pericinoto, ele diz assim... Conheci o Alex, ele foi na minha casa, conheço o Alex. Eu trabalhei na UMAP. Que sensacional. Ele diz assim, o Alex, um parêntese, olha que engraçado, quando eu entrei na UMAP em 96, ninguém dava bola para a internet, ninguém. Eu era o cocô do cavalo do bandido, eu era o webmaster do site, simples assim, tá bom? O Alex Pericinoto, que já era velhinho, ele era fascinado por internet. Ele foi uma vez na minha casa para falar sobre internet. Ele era o mais velho e era o cara mais interessado por internet na agência inteira. Espetacular. E eu aprendi com ele, tem uma frase que acho que é conhecida dele, assim, mais importante do que o que te ensinam é o que você aprende. Legal. E esse encontro aqui com você hoje, ele tem um poder imenso, porque ele não termina aqui nesses poucos 60 minutos insuficientes para te ouvir, porque o que você deixa é especialmente para mim, eu acho que eu posso dizer para muitos aqui, a vontade de querer aprender, a vontade de querer questionar, a vontade de refletir, e sempre sabendo que a gente não sabe nada, e aí citando mais um pensador grego que é: quanto mais sei que menos sei. É isso aí. Esse exercício da humildade. É isso aí. René, muito adorei falar com obrigado. Vocês. Eu gravei isso daqui, depois eu compartilho com vocês essa história. Se vocês quiserem alguns dos links e tal, estamos aí, tá bom? Eu acho que você vai ter um monte de gente se inscrevendo, monte de gente fazendo perguntas, um monte de gente te acompanhando, seja em qual mídia for, um monte de gente te ouvindo no radinho. Que legal. Eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar um link para o meu Linktree, acho que tem que botar HTTP, deixa eu ver aqui, peraí, que aí vocês me acham mais fácil, HTTP, quantas vezes na vida a gente escreveu HTTP, né, puxa vida, link, queria ganhar R$1 para cada vez que eu escrevo HTTP. Ok, pronto, tá aí, sou facinho. Muito obrigado, querido René. Imagina. Feliz Natal a você, a sua família, a sua esposa. Gratidão imensa. Muito obrigado, René. Tchau, meninos. Até. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.